Vou começar de novo, que eu perguntei de novo, né? Adianta. E Robson, estamos aqui de volta, né? O programa, porque nós estamos filmando também. E eu acabei não colocando aqui o equipamento para filmar. E a gente volta aqui rapidamente só para dizer para o Robson que ele conte uma história nunca contada, né? Que seja aquilo que marcou no nosso programa, esse bate-papo aqui no Falações, Rádio Falações, web. É com você, Robson. Bem, eu posso dizer que se for escrever uma coisa sobre mim, talvez no futuro, não é, o que a gente está falando agora, seja melhor compreendido somente daqui a um tempo. Hoje ainda é estranho, mas no futuro vai ser mais compreensível. Eu acho que a gente evolui, e a proporção que a gente evolui, aquilo que poderia ser uma escuridão, daqui a pouco vai ficando mais clareando, né? As coisas vão ficando mais clareando. Então comigo aconteceram muitas coisas, ainda falo de fenômenos. Eu falei de fenômenos no bloco anterior e vou falar de fenômenos agora. Por exemplo, durante a minha infância, e muita coisa acontece durante a infância, eu tenho sonhos que se repetem. E outras coisas que eram mais do que sonhos. Me lembro que eu levantava, acordava e permanecia ali com aquele fenômeno. Que fenômeno era esse? Era um fenômeno que me acompanhou depois, quando eu já estava ali pelos quase 40 anos de idade, que é viagens fora do corpo. Eu vivi experiências assim e criei um caderno onde eu fazia essas pequenas anotações. Eu havia lido um livro que é um clássico da parapsicologia, que chama Viagens Fora do Corpo. Acho que é de um francês esse livro. E comecei a entender algumas coisas. Alguns fenômenos que aconteciam comigo desde a infância. Eu me lembro que começava a vir alguma coisa estranha comigo, começava das minhas pernas subindo. É como se eu não tivesse mais corpo físico. É como se fosse, como se eu pudesse sentir as minhas células, sabe, se mexendo. Eu sentia até barulho, ouvia até barulho. E eu sentia isso. E aí eu levantava e minha mãe dizia: reza, Robson, reza, que isso passa. Mas não passava, aquilo começava a tremer. E o curioso é que, às vezes, quando eu já tinha, digamos, mais experiência, depois um pouco já na fase adulto, eu comecei a me controlar melhor. O cara lá do livro dizia que se você mexesse, bastaria que você mexesse um dedo e você perdia aquilo. É fenômenos do tipo assim. Por exemplo, teve uma tarde que eu estava deitado na cama, mas de repente eu não estava mais numa cama, eu estava numa rede, mas só que eu estava na rede me embalando e eu estava olhando o meu corpo deitado na cama. Eu conseguia enxergar ao mesmo tempo o meu corpo lá na cama e tal. Outra das vezes, na cidade operária, acontecia de eu deitar num determinado local da casa e daqui a pouco começavam as vibrações do meu corpo e eu começava a voar pela casa. Por isso que eu digo que pode parecer uma loucura, mas eu vivi isso, entendeu? Não foi assim um sonho, não. Eu estava consciente, Me lembro que lá na cidade operária, onde eu morei, havia um corredor grande na casa. E quando esse fenômeno começou a acontecer comigo, eu começava a sair pelos vários locais da casa. E numa dessas, é como quem está aprendendo a dirigir, que ainda não sabe usar o freio, só usa o acelerador. Então eu acelerava nesse movimento e me lembro que uma dessas vezes eu fui até a parede do fundo. Só que eu atravessei a parede. Aquilo era estranho e eu tinha lido sobre isso, mas não acreditava. E eu fui lá, olhei, me lembro muito bem que eu botei o rosto no quintal, olhei e comecei a vir. E voltava, e tentava. Uma vez o meu cunhado morava com a gente, ele estava deitado no quarto e eu queria saber, porque eu tinha consciência desperta, eu não estava num sonho, era alguma coisa que eu não sei dar nome. Então, uns chamam de desdobramento, alguma coisa assim. Eu me lembro que eu segui voando até o quarto onde ele estava e parei fazendo assim, tipo aquela... É como se eu tivesse ficado na flor de lótus, fazendo aquela posição do lótus, e olhei para ele e achei engraçado, até sorri,
Mas só que ele não viu o meu riso, porque o meu riso era numa outra dimensão, uma coisa assim. Então isso aconteceram muitas vezes comigo. Aconteceram várias vezes comigo. Eu vivi muitas experiências. E outra coisa, muitas das decisões da minha vida, inclusive em rádio, eu tomei a partir dos sonhos. Por exemplo, eu estava querendo fazer faculdade do SEST. Eu fui aluno de terapia ocupacional do SEST. E como é que eu decidi? Um sábado eu estava dormindo e de repente eu tive um sonho estranho. Eu e toda a turma da Mirante estávamos dentro de um jipe. E era um jipe imenso, enorme, que cabia todo mundo. Só que o jipe não conseguia ir para frente de jeito nenhum, era só areia. O jipe atolava. Aí eu saltei do jipe e me lembro muito bem a cena. Eu vinha para trás dele e empurrava ele com a mão e ele ia tranquilo. Ele empurrava ele com a mão e ele ia fácil. Aí eu disse pro pessoal, eu vou ali rapidinho e já volto. Quando eu disse eu vou bem ali rapidinho e volto, eu me virei de costa para eles. E aí o que era areia virou assim um espaço de asfalto, belíssimo espaço de asfalto, com aquele asfalto que fosse o mais recente possível. Aí eu comecei a correr no asfalto. Aí no sonho eu disse não vou correr não, eu vou voar. E comecei a voar. Quando eu começo a voar, o que era o asfalto se transforma em rio. E eu, no rio, me lembro muito bem que eu toquei com o pé no rio. Mas aí eu continuei voando. Quando eu vou mais na frente, vejo uma casa sobre a água. Sabe, como se fosse uma casa de madeira sobre a água. E aí eu vejo uma figura com um bebê no colo. Era um homem negro. Aí eu vou e passo direto por eles. Mas aí depois eu volto. Eu volto e fico bem como se estivesse planando sobre eles, vendo. Aí ele olhou para mim, levantou a cabeça, o homem negro olhou para mim e disse, vem, a gente estava te esperando. E aí eu acordei. Quando eu acordei, aí, naquela hora eu disse, eu já sei mais ou menos o que vai acontecer. Mas ainda, aí eu queria fazer a tal da faculdade. Mas ainda não era o suficiente. Aí me veio o segundo sonho, que aí uma forma. Aí eu me lembrei de José, que as coisas na Bíblia, José, lá dos sonhos. E eu estava num sonho que eu tive, eu estava num local que havia umas colunas enormes e um homem dava uma palestra. Havia um monte de colunas e um monte de crianças no chão. Essas crianças eram diferentes. Um deles, não me esqueço nunca, ele tinha uma cabeça grande de hidrocefalia. Aí ele olhou, fez um esforço danado para virar o rosto na minha direção e começou a sorrir para mim. Aí nesse dia eu decidi que ia fazer vestibular para o curso de terapia ocupacional, porque eu me interessava muito autismo, coisas assim. E eu ainda fiz a faculdade, ainda fiquei por lá ainda uns 4 períodos, depois eu não tive mais tempo, eu abandonei a faculdade, mas foi uma experiência maravilhosa daquilo ali. Então os sonhos sempre me acompanharam. Naquele dia, aquele caso, eu interpretei, porque eu interpreto. Eu interpretei aquela história do jipe, de abandonar o jipe, a Mirante, precisava sair dali. Certo. Eu precisava sair dali, tanto é que eu pedi para sair da Mirante. Foi uma luta. Fernando Sarney não queria me demitir, até porque não tinha motivo para me demitir. Eu fazia meu trabalho certo, mas eu entendi que aquilo era a hora de sair. Por isso que eu fazia. Então essas coisas que eu não contei antes, elas sempre me acompanharam. E até hoje, muitas coisas são intuídas. Eu, por exemplo, eu vim pronto para ser o que eu sou. Vim prontinho para isso. Se eu entrar numa rádio daqui, falta 5 minutos para começar um programa que eu não sei, você me dá um tema e eu faço um programa inteiro. Entendeu? De onde vem? Não sei, na hora que eu estou falando. Às vezes acontece de eu falar um tema de manhã e algum amigo durante o dia, Robson falou não sei o que, eu não me lembro. Às vezes eu não me lembro, eu falei isso, falou Robson, falou. Então, existe alguma coisa que vem assim, tanto é que aquele estúdio ali, tanto aconteceu na Mirante quanto na Difusora, às vezes eu me ajoelho, é tão forte aquilo, e eu sei que é uma coisa intuída, que eu me ajoelho e agradeço, eu faço muito isso. O pessoal que vigia as câmeras lá deve não entender o que acontece. Então, esses fenômenos acontecem comigo, entendeu?
Muito bacana. Vocês estão vendo aí o aprendizado que a gente tem em conversar com uma pessoa que é sensível, né? E Robson também me mostrou uns escritos há algum tempo. Ele me passou e eu li, né? Ele tinha interesse, inclusive, de transformar em livro. Não sei se ele já mudou de ideia, mas são escritos assim extraordinários, viu, Robson? Histórias assim. E tu me contaste uma história daquela. E eu queria que tu fizesse uma breve, assim, sobre aquele momento daquela escrita, né? Tu lembras, né, quais foram, né? E eu queria te dizer que o que você acabou de descrever aí é um voo, né? É um voo da poesia também, né? Que acaba sendo, né? E aí, Robson, depois eu vou te fazer mais duas perguntas ligadas à tua área profissional e à tua espiritualidade. Mas, voltando então à questão dos teus escritos. Como é que surgiram e qual foi a motivação para escrever, que me falaste agora para dizer, né? Olha, a primeira coisa que eu escrevi, eu acho que eu era adolescente. E é estranho o que eu escrevi. Primeiro, eu nunca tive nenhuma experiência com drogas. Nunca tive. Uma vez eu peguei um cigarro, mas nem botei na boca, mas meu pai soube, nem sei porquê. Até hoje eu não sei porquê. Como é que ele soube? E foi lá no colégio, no Seno. Mas eu escrevi baseado em 3 letras, chama Lindo Sonho Delirante. Observem, LSD. E esse fenômeno, lindo sonho delirante. Por que um adolescente que nunca pegou em droga escreveu algo sobre isso? Era o advento, acontecia a história lá, exatamente na Ponta da Areia, onde havia no alto, ele já caiu, havia um farol. E eu, na minha imaginação, eu imaginei que daquela lâmpada saía uma luz que hipnotizava as pessoas. Eles não precisavam tomar uma droga, a droga vinha da luz, né? Vinha da luz. E eu escrevi isso, Lindo Sonho Delirante. Eu escrevi e não sei porquê. Depois, uma coisa me acompanhou até os 22 anos, que eu escrevia paradoxos. Eu escrevia uns 12 paradoxos. Era sempre aproximação de coisas, de lágrima, de sorriso de lágrima, de chegada, de partida. Eu parei de escrever quando eu completei lá os 22 anos, mas eu escrevia paradoxos, nunca me esqueço, paradoxos 1, 2, 3 e tal. Não me pergunte porque se perdeu, eu não guardei. Paradoxos. Mas também depois de um tempo, eu comecei, um dia eu frequento o Centro Espírita há muitos anos, e eu estava um dia no Centro Espírita, e uma médium que dava uma passividade, havia um espírito ali que se aproxima, e era Jarra Magé, um indiano que viveu muitos anos e que passava 6 meses estudando plantas medicinais, e 6 meses ele descia da montanha para curar, tá? Então, o próprio nome dele, Jarra Magé, o solitário das montanhas, era ele, Jarra Magé. E um dia, essa pessoa estava com esse Jarra Magé. Aí ele chegou, eu estava bem parado na frente do Centro Espírita, e ele disse, olhou para mim, ele, né, tal, dizendo, não sei por que tu abandonas por que tu não segues adiante, porque a psicografia é um dom divino. Por que tu não queres, se é um dom divino? E eu? Sim, tu. E eu não entendi. Passados uns anos, eu estava com Glória até para fazer um tratamento num local desses que fazem atendimentos assim, mas só era um sábado. Só que no sábado, de madrugada, eu tive um sonho estranho, mais uma vez um sonho. Uma garotinha corre na minha direção dizendo, eu quero morrer, eu quero morrer, eu quero morrer. Aí no sonho eu perguntava para ela mentalmente, e ela me dizia, ela apontava para cima da cabeça dela, e ela mostrava a vida dela inteira, do nascimento até depois da morte, ela se drogando e morrendo depois drogada. Aí ela quer morrer, porque a ideia dela era querer morrer antes de chegar ali. E aí acordei. Fui para o evento com Glória, quando voltei mais 6 e pouco, fui para o meu computador e fiquei lá. Glória disse que eu escrevi sem parar, fiquei com os dedos tudo doídos, porque todas as imagens vinham da história dela. Aí eu peguei e contei a história dela, que chama
Tá nas minhas Sim. coisas da internet, a menina que queria morrer. Sim. Eu inclusive já gravei, tá em áudio Certo. agora, tá em audiobook lá nos meus, nas minhas coisas, tá no meu Spotify, que é Robson Júnior na rede, meu Spotify. Então eu botei lá essa garotinha, só que eu mudei a história dela. No final, eu coloquei ela como sendo uma assistente social. Ela se forma em assistência social e ela vai cuidar de pessoas naquela casa, entendeu? Então eu mudei a história dela. A menina que queria morrer. Depois me veio um romance inteiro na minha cabeça, num dia que eu apertei a mão de uma amiga. Aí eu apertei a mão dessa amiga e eu digo, nossa, tu parece um husky siberiano, parece que não tem ossos. O husky siberiano parece que não tem ossos, é uma mistura, né, de cachorro com gato, sei lá. E ela não tem. Então ali me deu a ideia inteira de um romance, que chama Veronique. Tá na internet, né? Então Veronique surgiu assim. Era tão intenso, por isso que eu digo que é quase uma psicografia, porque às vezes eu estava no almoço e me vinham as ideias todas, chegavam todas as imagens do local, diálogos, tudo. Eu disse que ela tomou conta de mim, a Veronique, ela tomou conta de mim. E lógico que eu botei ali algumas coisas de mim mesmo, né? O personagem é o George, né? E ela é a Veronique com K. Então, até isso. Eu tive que estudar vinhos, por exemplo, porque Veronique gostava de vinhos. Aí eu fui estudar sobre Cabernet Sauvignon, que era, aí ela dizia que isso aqui é de uma safra assim, pode se comer com carnes, carnes vermelhas ou não e tal. Eu estudei para escrever isso. Então, essa eu também escrevi assim, em 2 dias eu escrevi um romance. Ele tinha 8 capítulos, e aí quando eu fui fazer o audiobook dele, sonorizei, botei trilhas sonoras no fundo, com cuidado, porque você não pode botar mais do que 15 segundos de uma música cantada, porque senão o algoritmo pega aquilo e você tem que... E eles cortam aquilo, então eu tive todo cuidado, fiz toda a edição, tá lá. Depois eu estava numa viagem com Glória, nós fizemos uma viagem lá para Serra Gaúcha, e no dia que a gente estava descendo a serra, me veio uma imagem inteira de uma curva. Eu vi um carro, eu vi um carrão que vinha carregando tubos de papel de um jornal, só se saltar e atropelar um carro, e o cara morreu. E aquilo ficou na minha mente. Quando eu cheguei em São Luís, eu escrevi o romance inteiro. Era um homem que morava ali, que tinha quem cuidava dele era uma ama, que foi a ama dele, que ele levou para cuidar dele e tal. Então eu boto ele desde a hora que ele banha, que toma um café, os últimos diálogos com ela até, eu chamo isso de um dia perfeito. Então, as coisas que eu escrevo, elas foram assim. É tão intenso que me dói a cabeça, porque as imagens vão chegando, os temas. Eu perdi alguns romances. Eu tive um romance que eu escrevi que tem 100 anos de diferença entre um evento e outro, mas é como se fosse uma reencarnação de um casal. Ele é Pavlov, eu faço uma homenagem a Pavlov, e ela, não recordo agora o nome, ela em 1858, ela é uma mulher que cuida de plantas medicinais, tem canteiros em casa e ele constrói barcos. Aí 100 anos depois os dois reencarnam, ele é um arquiteto e ela é uma nutricionista. Então eu boto os dois em 2 tempos, então a história, e é curioso, aquilo vinha tudo na minha mente, tudo. Os locais onde eu coloquei, onde eles se encontraram, eu botei eles no encontro aqui na Cabana do Sol, lá no local, eu sabia, eu fui até lá para eu ter a noção melhor das coisas. Eu fui lá no Brisa para tomar café, porque uma cena acontecia ali, aí eu fui lá, é como se eu olhasse os dois. Ele tinha um carro Renegade e ela andava de bicicleta, ela adorava andar de bicicleta, e os dois ficam ali, parece que eu estava olhando os dois. Um dia eu atravessei a Ponte São Francisco, porque a ideia que eu tinha, que o primeiro encontro deles foi exatamente ali. Ele estava parando para fazer uma foto e ela quase atropela ele de bicicleta passando na ponte. Então aquelas imagens todas vinham
muito claro, e eu voltei nesses lugares para vivenciar aquela cena. Quem me viu naquele dia acha que era louco, estava querendo, sei lá, não sei nem o que imaginaram, mas eu estava. Então, os meus escritos estão assim, eu tenho muita coisa escrita, certo? E elas estão lá. Eu fiz até uma coisa que está no meu, eu acho que está no meu canal de YouTube. Eu fiz uma espécie de videobiografia. Eu conto histórias lá. Tá lá, talvez um dia a turma se interesse. Eu passei assim, tudo na época, numa época assim que eu ficava sozinho, assim, bons fins de semana eu ficava só. Então eu tirava assim, cada fim de semana eu gravava 5 capítulos. Ligava a câmera e começava a gravar. Então eu acho assim, eu agradeço muito ao Criador, ele me dotou de muitas possibilidades, entendeu? Sim. Então, quando eu quero ficar triste, eu ouço a minha voz. É mesmo? A tua voz. Sabe por quê? Porque interior aí ou a eu voz digo, externa? a minha voz aqui, não, eu ouço a minha voz. Eu ligo a caixa, fecho os olhos e ouço a minha voz. Aí digo para mim, lá no espelho, Robson, com essa voz que Deus te deu e discernimento, por que tu tem que história de ficar triste? Tu não pode ficar triste. Então eu faço a minha terapia. Reenergiza com a própria voz, né? Com você mesmo, né? Com o teu interior, que é uma coisa que sai de ti, né? Eu chamo atenção. Bacana. Porque eu sei, eu conheço as minhas possibilidades e acho que eu nem explorei ainda tudo que eu vim para cá com a possibilidade de fazer. Tipos de programa. Durante, por exemplo, o período da pandemia, eu criei 60 tipos de programa. Está criado, está tudo isso nas minhas páginas. Se alguém no futuro se interessar, são modelos de programas para rádio que as pessoas podem utilizar sem nenhum problema. Houve uma época que eu quis até doar esse material para uns amigos aí que estavam fazendo rádio, mas não tinham programas. Eu digo, não, eu posso doar para vocês esse material. Então, assim, eu sou um privilegiado, entendeu? Primeiro eu tive até a minha infância difícil, que eu achava que eu tinha vergonha. Eu tinha vergonha de contar, né? Eu era um menino envergonhado de onde morava, meus amigos moravam em lugares legais, a família tinha carro, eu me lembro dos meus amigos. Tinha o Fernando, que era um amigo meu. O Fernando deve estar com a minha idade, agora 65 anos. E eu ia na casa dele, nossa, ele tinha coisa, ele tinha aquário, eu olhava aquilo. E eu, nossa, era difícil. A vida da gente era tão difícil que, por exemplo, papai às vezes não tinha dinheiro para pagar o ônibus para ir para o DR. Aí ele pegava, Robson, vai lá no fundo do quintal, pega lá 2 ovos e leva para vender na quitanda do seu Chiquinho. Aí eu chegava lá, morria de vergonha, eu ficava com os ovos na mão, com a mão para trás. Aí seu Chiquinho olhava para mim, fazia de conta que não me via. Daqui a pouco, Robson, vem cá, o que é que tu tem aí para mim? Aí eu levava, aí ele comprava os ovos e aquele dinheiro o papai pagava a passagem. Então eu vivi tudo isso. Quando eu vejo os meus irmãos hoje, então tudo aquilo, hoje são as lembranças mais doces que eu tenho, são desse período. Então me ajudou muito, cara, aquilo aí me ajudou muito. Então, muita coisa que o pessoal fala, me vê falando, acha que eu vi em livros. Não, eu tenho uma experiência riquíssima e ainda hoje tenho uma memória muito boa. Rapaz, Robson, se fosse nos dias de hoje você vendendo ovo, você estaria rico, né, meu irmão? E se ainda tivesse um cafezinho junto, melhoraria tudo. Né? Robson, nós vamos aqui já para o encerramento do nosso bate-papo. Eu acho que está muito bacana. Eu tenho certeza que os colegas que estão escutando aí, né, os ouvintes, devem estar gostando muito do que estão ouvindo aqui de você. Outra coisa, você falou do negócio que você, tipo assim, que os seus sonhos sempre o acompanhavam, né? Que na verdade se acompanham sempre, né? E que você veio para ser o que você é, né? Isso é bacana, né? Aí, Robson, então, eu queria que você desse uma mensagem para os jovens que nos escutam, ou que irão nos escutar depois aqui através do seu programa, que esse material eu vou passar para você também, gravá-la no YouTube, né? O que você diria sobre a questão da profissional, né? Como se desenvolver profissionalmente através da sua experiência? E, finalizando essa pergunta, eu queria que você me dissesse onde você pretende chegar ainda como comunicador.
ou qualquer outra área que você tenha interesse. Eu nem sabia que estava já guardado para mim o radialista, que estava guardado dentro de mim. Mas como eu sou curioso, eu vou no interior e fico fazendo perguntas para os mais velhos, minhas tias mais velhas. Tem uma tia chamada Dinoca. Numa conversa com ela, há uns 5 anos atrás, ela dizia: Robson, tu trabalha em rádio hoje, né? Vou te contar uma história. Quando tu chegava da escola, tu jogava tua bolsa lá longe, e aí tu subia num banquinho e havia um rádio Staub, que havia lá no... estava em cima da nossa mesa, e tu ia para lá e tu ficava com o ouvido na caixa de som do rádio, mudando de estação, procurando rádios para ouvir. Era isso que fazia. Outra coisa, quando tu era pequenininho, tuas irmãs, elas tinham bonecas. E aí tu fazia o seguinte, tu botava as bonecas dentro do carrinho e a gente comprava para ti uma corneta. Sabe o que tu fazia com a corneta? Tu serrava a corneta e transformava aquilo como se fosse um alto-falante. Aí tu amarrava aquilo no carro, depois tu esticava papel, fazia assim, esticava o papel e fazendo, cortando, e como se fosse um fio de microfone, e tu saía já pequenininho, já saindo pela sala. Então eu diria para determinados pais, não é que vocês olharem o filho de vocês como radialista e tal, porque eu descobri isso, quer dizer, já estava em mim aquela semente e eu não sabia, né? Depois um despertar, Moana, é por isso que a importância de Moana na minha vida. Ele vem e falou, e redireciona um farmacêutico, ele bota para ser exatamente o locutor da rádio. E no último encontro meu com Moana, que aconteceu em frente à Ferro de Gomar, quando eu cobrei dele, porque ele disse que ia me dar um estágio em hematologia clínica, lá em Porto Alegre, de um amigo que tinha um grande laboratório, e eu cobrei: padre, e o meu estágio? Ele: não, esqueça estágio, você é de rádio. E ali foi o ratificar. Um mês depois ele morreu. Era o último encontro meu com Moana, e era ele ratificando, né, aquilo, ele com um dedo de Deus, quer dizer que a gente é um dedo de Deus, me colocou naquela história, e ali ele ratificava, porque ele me acompanhava, eu soube que ele acompanhava as minhas performances no rádio. Então, o que eu ainda tenho para fazer, não faço ideia. Eu tenho sonhos, talvez lá em Central, para onde a gente está, a Glória querendo me levar, já tem até um local na casa onde vou fazer um estúdio. Eu pretendo descobrir talentos, botar crianças e tal, até porque eu estou vivendo uma experiência no rádio agora, na difusora, onde crianças, cada dia aparece uma criança. Essa semana surgiram 3 novas crianças. Participando do programa? Participando, crianças a partir de 2 anos de idade. Olha só. Você tem noção do que é isso? A mais velha tem 12 anos. Hoje entrou uma jovem chamada Rebeca, e ela falando de coisas de preocupação. A outra que tem 12 anos chama Maria. A Maria mandou para mim fotos do Palácio das Lágrimas, onde funcionou a faculdade de farmácia e a faculdade de odontologia, onde eu estudei. E ela dizendo: tio, que me chamam de tio, aquilo não é legal, faculdade, aquilo vai se acabar, São Luís é patrimônio. Olha só, uma menina de 12 anos. E aí como é que eu me aguento? Meu coração fica disparado. Porque eu estou vendo uma geração que está chegando e ali conversando com a gente. Tem agora, dessa semana surgiram a Ana Lara, que ainda fala muito atropelando as palavras, e o irmão dela, o Daniel. Ele: isso não é legal, tio, não sei o que, eu estou aqui, eu estou na litorânea, isso aqui não está legal, esse trânsito aqui. As crianças, que crianças são essas? É porque isso, eu tenho estudado sobre isso. Existe uma geração que está chegando agora, que já chega alfagama batizado. Eles já sabem começo, eles têm começo, meio e fim. Eles já sabem das coisas. Antes a gente aprendia, uma pessoa de 35 anos passado, ele levava tanta coisa há uns anos, sabe, para ele chegar aos 30 anos para ter alguma concepção da vida. Agora, uma criança dessa, ela para para mim, hoje, uma veio para mim, Rebeca, nunca tinha participado, Rebeca, e eu acho que ela deve ter uns 7 anos. Tio, aqui é a Rebeca. Tio, hoje eu vou apresentar um trabalho no colégio defendendo uma poesia de Patativa do Assaré. Você tem noção da minha emoção? Até agora me arrepia ainda de ver uma criança falando de Patativa do Assaré. Meu Deus, ele escreveu a letra de Triste Partida de Luiz Gonzaga.
Patativa da Saré. Eu tenho um documentário sobre Patativa da Saré que um jovem de 25 anos fez. Um jovem se apaixonou pelo trabalho dele e resolveu fazer um documentário sobre Patativa da Saré, que depois ficou cego, mas um cara fantástico. Então, eu estou vivendo essas experiências. Eu pergunto, puxa, eu pretendo criar uma rádiozinha que tem uma ação ali de 6 quilômetros. Já existem aparelhos para isso. A China já vende aparelhos assim. E eu pretendo fazer isso lá e fazer tipo uma escolinha, botar aqueles meninos para fazer uma rádio. E isso ainda é um sonho meu. Não sei se vou conseguir, mas que eu sonho sim. Meu irmão, queridos colegas, queridos ouvintes, vocês estão percebendo o potencial desse garoto aqui que está comigo, né? Robson Júnior. Muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Agradeço imensamente. Olha, eu fiz esse convite para o Robson há 2 ou 3 semanas, né, Robson? Só que a gente se desencontrou na semana passada, né? E hoje eu digo, Robson, nós vamos fazer esse negócio ainda hoje, de alguma forma. Ele criou algumas dificuldades inicialmente, porque ele falou que ainda ia arrumar bagagem para viagem, né? Bolsa, não sei o quê, né? Eu digo, não, vai o seguinte, eu vou te buscar, vou te deixar, mas vamos fazer isso hoje. Aí ele aceitou a ideia e estamos aqui. Mas aí agora eu vou encerrar o nosso bate-papo, Robson, agradecendo da sua generosidade, do seu talento, da sua capacidade extraordinária de comunicação, né? Que a mim também sempre impressionou, ao ponto da gente ter vários trabalhos, né, em parceria, né? Você sabe que você que iniciou a transmissão dos meus poemas, né, em sua voz, né? Daí a gente começou alguns em vídeos também, né? Tem alguns trabalhos que você já fez e aproveito para agradecer por esse momento, né? E aí eu quero que você agora faça as suas considerações finais para a gente encerrar o nosso programa falando de alguma coisa que você julgue importante aí fica a seu critério. Bem, eu diria da minha experiência lá no início de rádio. Quando alguém disser para você que não vai dar certo, não acredite. Se você fizer um teste e não der certo, isso não faz diferença nenhuma. Nos meus primeiros testes errei tudo. Tanto é que disse pro moço que fez fazer o teste comigo, eu falei, não, cara, eu fiz tudo errado, não estava legal, acho que isso não dá para mim. Não dá para mim. E outra coisa, quando chutarem sua canela dizendo que você não funciona, não pegue aquilo como pedra de tropeço. Coloque como degrau. Eu sempre coloquei como degrau. Eu tive, por uma questão de ética não vou citar o nome, mas um locutor, quando eu estava começando, ele abriu a porta do estúdio e fez questão de falar para eu ouvir. E ele me chamou de locutorzinho de merda. Nunca me esqueço. Nesse dia eu fiquei, porque era meu ídolo, era um ídolo meu que estava dizendo aquilo. E nesse dia eu não aguentei, eu fui lá onde meu pai, que me faz uma falta danada até hoje, eu disse para ele, contei a história, ele disse, não se preocupa, deixa de bobagem. O que vem de baixo não te atinge. Olha só. Meu pai era um sábio. O que vem de baixo, não te preocupa. Você tem uma estrela na testa. Eu dizia isso para mim, seu Alberto, que me botou o nome e disse, e papai me disse uma coisa, honrar pai e mãe, eu gostaria de deixar essa mensagem. Sabe por quê? Meu pai era vigia. Meu pai chegou em São Luís quando estava tentando fazer a primeira ponte, uma ponte de madeira, que não deu certo, a maré levou a ponte. Mas foi uma tentativa de ponte, era o DR que tentou fazer. E papai dormiu a primeira noite num daqueles bancos da Avenida Beira-Mar. E ele foi acolhido no dia seguinte por uma assistente social, que virou madrinha de uma das minhas irmãs. E papai, uma vez foi humilhado lá no trabalho, um cachorro de uma outra pessoa tinha feito cocô, aí tinha um monte de gente, aí o chefe dele chamou e humilhou o papai lá. Ai, rapaz, cuidado do cachorro, pega alguma coisa, vem limpar esse cocô de cachorro, não sei o que. Falou isso para todo mundo rindo dele. E ele disse, olha, você hoje me humilha, faz isso, mas eu tenho um filho. E ele se referia a mim. E esse menino ainda vai ser muito grande. Ele já dá sinais de que ele vai fazer coisas muito grandiosas. Então, quando eu me lembro dessas coisas do meu pai, eu fico a pensar, né? Quando lembro que ele me disse, por exemplo, Robson, tudo que eu aprendi no rádio. Então, hoje, quem me ouve falando, eu sempre dou um tom como se eu estivesse numa sala de aula.
O rádio para mim, só para concluir, o rádio para mim é uma grande sala de aula. Porque naquele momento ali, pessoas, e eu até me surpreendo, tem pessoas que já são mais antigas do que eu, falou, cara, você falou uma coisa hoje, foi tão legal. E eu falei, cara, eu tenho a obrigação de fazer isso. Eu digo que há vozes gritando dentro de mim, não é? Eu até escrevi sobre isso. Eu escrevi sobre vozes gritando. O texto chama Com a Palavra, a Palavra. Está em áudio também. Tudo isso, gente, está nas minhas redes. Se vocês tiverem curiosidade. Com a Palavra, a Palavra. E é num diálogo, eu e a palavra. E de onde veio essa inspiração? Eu estava dentro de um elevador. No meu prédio que eu morava, ali atrás da Mirante. Um dia, quando eu estava subindo o elevador, veio aquilo, Robson, e se a palavra falasse contigo? E aí eu criei um diálogo. Subi, cheguei no apartamento, na mesma hora fui para o computador e escrevi com a palavra. Porque muitos de nós não falam, mas deveriam falar. Eu conheci pessoas com talentos fantásticos, com coisas e precisam falar e às vezes não falam. Eu não me aguento. Eu já disse que eu perdi meu medo da chuva, como dizia Raul Seixas. Hoje eu falo. Eu já tive medo de falar, sabia? Mas hoje não tenho. Não tenham medo de falar. O que você fala vai influenciar alguém. Pode provocar uma revolução em alguém. Eu acredito nisso. Verdade. Eu acredito tanto nisso que a rádio nossa é o nome Fala Sanches Web. Viu, Robson? Passando a sua frase aí. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença e nós estamos encerrando aqui esse momento único, especial, que nunca mais se repetirá, né, Robson? A vida é assim, né? E realmente eu fico lisonjeado com a sua presença, porque o rádio, tipo assim, o rádio para mim é algo que eu iniciei aqui de uma forma muito assim, espontânea e até diferente de tudo que eu imaginei na minha vida. Porque quando eu criei o meu site, falasanches.com, que é onde eu escrevo diariamente, né, eu não tinha ideia de transformar esse Fala Sanches em rádio, em fala, em palavra falada, né? O som mesmo. Né? Eu pensei sempre em escrever, né? Porque eu amo escrever, escrevo diariamente, publico diariamente. Né? Mas aí depois, no dia 13 de fevereiro, foi o dia do rádio, né? Se eu não estou equivocado, foi 13 de fevereiro? Tem várias datas. Tá. Sobre o rádio. Eu acho que foi assim, 13 de fevereiro, aí eu estava aqui no dia 12, e aí eu vi um negócio assim na cabeça, Robson, um negócio assim, louco assim, de uma vez, tá. Aí liguei pro Fábio Hunter, né? Digo, Fábio, eu tinha conversado com o Coronel Lopes, que tinha me dado uma ideia, que ele criava a rádio, criava a TV e tal. Eu digo, Fábio, é o seguinte, bicho, eu quero que você crie a Rádio Fala Sanches para eu apresentar o primeiro programa amanhã, que é o dia do rádio. E daí eu tenho uma data que vai ficar, né, marcante para mim. Né? E aí eu criei. E aí eu vou fazendo e comecei a gostar, de forma que é um custo, né, que a gente tem, né, Robson? Não sei se os colegas que estão me escutando sabem disso, né? Eu não sei nem como manter esses custos, mas eu vou avançar, né, até onde der, né? E depois a gente começa a ter uma forma de incentivo, né? Sim. Certamente vai ter alguém que vai dar uma forma de a gente continuar, né? Mas vale a pena. Eu acho que tudo aquilo que a gente faz com amor, que faz com dedicação, com carinho, a gente tenha o resultado, né? E o melhor resultado que a gente tem para a vida da gente é a certeza de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, né? Dentro das limitações que a gente tem, né? Isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado, Robson. Valeu, gente. Até a próxima. Robson, agora desliga aí o celular para a gente poder. Ali o celular para poder. Aí eu vou fazer o seguinte, eu quero ver.